Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo de número 30. Depois disse Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel: Isto é o que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou jurar ligando-se com obrigação, não violará sua palavra, segundo tudo que sair da sua boca fará. Também quando uma mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor, e com obrigação se ligar, e seu pai souber do seu voto e da obrigação com que se ligou, e se calar para com ela, então todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que se ligou será válida. Mas se seu pai lhe o vedar no dia em que o souber, todos os seus votos e as suas obrigações com que se tiver ligado deixarão de ser válidos, e o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhe os vedou. Se ela se casar enquanto ainda estiver sobre ela os seus votos, ou o dito e refletido dos seus lábios, com que se tiver obrigado, e seu marido souber, e se calar para com ela no dia em que o souber, os votos dela serão válidos, e as obrigações com que se ligou serão válidas. Mas se o seu marido lhe o vedar, no dia em que o souber, anulará o voto que estiver sobre ela, com também o dito irrefletido dos seus lábios, com que se tiver obrigado, e o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto de uma viúva ou de uma repudiada, tudo com que se obrigar ser-lhe-á válido. Se ela, porém, fez voto na casa de seu marido, ou se obrigou com juramento, e seu marido soube e se calou para com ela, não lhe o vedando, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que se ligou será válida. Se, porém, seu marido de todo lhes anulou no dia em que os soube, deixará de ser válido tudo quanto saiu dos lábios dela, quer no tocante aos seus votos, quer no tocante àquilo a que se obrigou. Seu marido lhes anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação que ela tiver feito para afligir a alma, seu marido pode confirmá-lo ou pode anulá-lo. Se, porém, seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, confirma todos os votos e todas as obrigações que estiverem sobre ela. Ele lhes confirmou, porquanto se calou para com ela no dia em que os soube. Mas se de todo lhes anular, depois de os ter sabido, ele levará sobre si a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e a sua mulher, entre o pai e a sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo de número 31. Disse mais o Senhor a Moisés: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armai homens dentre vós para a guerra, a fim de que saiam contra Midian, para executarem a vingança do Senhor sobre Midian. Enviareis à guerra 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel. Assim foram entregues dos milhares de Israel 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés mandou à guerra esses 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar o sacerdote, o qual levava na mão os vasos do santuário e as trombetas para tocarem o alarme. E pelejaram contra Midian, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Com eles mataram também os reis de Midian, a saber, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. 5 reis de Midian. Igualmente mataram a espada a Balaão, filho de Beor. Também os filhos de Israel
levaram presas as mulheres dos medianitas e os seus pequeninos, e despojaram-nos de todo o seu gado e de todos os seus rebanhos, enfim, de todos os seus bens. Queimaram a fogo todas as cidades em que eles habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. E trouxeram os cativos e a presa e o despojo a Moisés, e Eleazar o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel ao arraial nas planícies de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. Saíram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação ao encontro deles fora do arraial. E indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, chefes dos milhares e chefes das centenas que vinham do serviço da guerra. E lhes disse: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel pecassem contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todos os meninos entre as crianças e todas as mulheres que conheceram homem, deitando-se com ele. Mas todas as meninas que não conheceram homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Acampai-vos por 7 dias fora do arraial, todos vós, tanto o que tiver matado alguma pessoa, como o que tiver tocado algum morto. Ao 3º dia e ao 7º dia purificai-vos a vós e aos vossos cativos. Também purificai-vos no tocante a todo vestido, e a todo artigo de peles, e a toda obra de pelos de cabras, e a todo utensílio de madeira. Então Eleazar o sacerdote disse aos homens de guerra que tinham saído à peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés: o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo que pode resistir ao fogo, falo-eis passar pelo fogo, e ficará limpo. Todavia será purificado com a água de purificação, e tudo que não pode resistir ao fogo, falo-eis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, e ficareis limpos, e depois entrareis no arraial. Disse mais o Senhor a Moisés: Faze a soma da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais, tu e Eleazar o sacerdote, e as cabeças das casas paternas da congregação, e divide-a em 2 partes iguais entre os que, hábeis na guerra, saíram à peleja, e toda a congregação. E tomarás para o Senhor um tributo dos homens de guerra que saíram à peleja, 1 em 500, assim dos homens como dos bois, dos jumentos e dos rebanhos. Da sua metade o tomareis, o dareis a Eleazar o sacerdote para oferta alçada ao Senhor. Mas da metade que pertence aos filhos de Israel, tomarás 1 de cada 50, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos, dos rebanhos, enfim, de todos os animais, e os darás aos levitas que estão encarregados do serviço do tabernáculo do Senhor. Fizeram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Ora, a presa, o restante do despojo que os homens de guerra tomaram, foi de 675.000 ovelhas, 72.000 bois, e 61.000 jumentos, e 32.000 pessoas ao todo do sexo feminino que ainda se conservavam virgens. Assim, a metade, que era a porção dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor 675. E foram os bois 36.000, dos quais foi o tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, dos quais foi o tributo para o Senhor 61. E houve de pessoas 16.000
das quais foi o tributo para o Senhor, 32 pessoas. Moisés, pois, deu a Eleazar o sacerdote o tributo, que era a oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade que era dos filhos de Israel, que Moisés separara da que era dos homens que pelejaram. Ora, a metade que coube à congregação foi, das ovelhas, 337.500, dos bois, 36.000, dos jumentos, 30.500, e das pessoas, 16.000. Isto é, da metade que era dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto dos homens quanto dos animais, e os deu aos levitas que estavam encarregados do serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então chegaram-se a Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, e os chefes de 1000 e os chefes de 100, e disseram-lhe: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob o nosso comando, e não falta nenhum de nós, pelo que trouxemos a oferta do Senhor, cada um o que achou, artigos de ouro, cadeias, braceletes, anéis, arrecadas e colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, todo feito em joias, e todo o ouro da oferta alçada que os chefes de 1000 e os chefes de 100 fizeram ao Senhor. Foi 16.750 ciclos, pois os homens de guerra haviam tomado despojo, cada um para si. Assim receberam Moisés e Eleazar o sacerdote o ouro dos chefes de 1000 e dos chefes de 100, e o puseram na tenda da revelação por memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 32. Ora, os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e quando viram a terra de Jazé e a terra de Gileade, e que a região era própria para o gado, vieram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés e Eleazar o sacerdote e aos príncipes da congregação, e falaram-lhes dizendo: Atarote, Dibom, Jazé, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beom, a terra que o Senhor feriu perante a congregação de Israel, é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: Se temos achado graça aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Moisés, porém, respondeu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós sentados aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para eles não passarem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cádiz Barneia a ver a terra. Pois tendo eles subido até o vale de Escol e visto a terra, desanimaram o coração dos filhos de Israel para que não entrassem na terra que o Senhor lhes dera. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo: De certo, os homens que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão e a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e ele os fez andar errante no deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais aumentardes o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele tornará a deixá-los no deserto. Assim destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram:
construiremos aqui currais para o nosso gado e cidades para os nossos pequeninos. Nós, porém, nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até os levarmos ao seu lugar. E ficarão os nossos pequeninos nas cidades fortificadas por causa dos habitantes da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, visto que já possuímos a nossa herança aquém do Jordão ao oriente. Então lhes respondeu Moisés: Se isto fizerdes, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que ele tenha lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então assim voltareis e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. Mas se não fizerdes assim, estareis pecando contra o Senhor, e estáis certos de que o vosso pecado vos há de atingir. Edificai cidades para os vossos pequeninos e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que saiu da vossa boca. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram a Moisés: Como ordena meu Senhor, assim farão os teus servos. Os nossos pequeninos, as nossas mulheres e os nossos rebanhos e todo o nosso gado ficarão nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um que está armado para a guerra, a pelejar perante o Senhor, como diz o meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar o sacerdote, e a Josué filho de Num, e aos cabeças das casas paternas nas tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra for subjugada diante de vós, então lhes dareis a terra de Gileade por possessão. Se, porém, não passarem armados convosco, terão possessão entre vós na terra de Canaã. Ao que responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben: Como o Senhor disse a teus servos, assim faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor para a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança aquém do Jordão. Assim deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades e os respectivos territórios ao redor. Os filhos de Gade depois edificaram a Dibon, Atarote, Aroé, Atarote Sofã, Jazé, Jogbeá, Bet-Minha e Bet-Arã, cidades fortificadas, e construíram currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleale, Kiriataim, e Nebo, e Baal-Meon, mudando-lhes os nomes, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. E os filhos de Maqui, filho de Manassés, foram a Gileade e a tomaram, e desapossaram os amorreus que aí estavam. Deu, pois, Moisés a terra de Gileade a Maqui, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi Jair, filho de Manassés, e tomou as aldeias dela, e chamou-lhes Avote Jair. Também foi Nobá, e tomou a Quenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Nobá, segundo o seu próprio nome.